Meu amado aluno, vamos fazer agora as questões de isomeria. Primeiro assunto aqui, isomeria constitucional ou isomeria plana, classificação. Embora essa questão caiu também, isomeria, conceito de isomeria espacial, tá? Então, vamos aqui para alguns conceitos. A isomeria plana, que está dentro desse assunto aqui, ela se divide em 5. Eu tenho a isomeria plana de função, compensação ou metameria, tautomeria e cadeia. Faltou aqui a isomeria de posição. Primeiro, o que são isômeros? Então vamos lá. Isômeros são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, porém fórmula estrutural diferente. Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse éter e vou pegar aqui um álcool. O éter em questão é o metoximetano e aqui é um álcool etanol. Vamos ver o seguinte. Será que eles têm a mesma fórmula molecular? Vamos ver. Quantos carbonos eu tenho aqui no éter? 2. Lembrando, de cima é um éter e o de baixo é um álcool. Eu tenho 2 carbonos, eu tenho 6 hidrogênios e um oxigênio. Ou seja, a mesma fórmula serve para o éter e serve para o álcool. Ou seja, eles têm a mesma fórmula molecular. Se eles têm a mesma fórmula molecular, porém forma estrutural diferente, eles são isômeros entre si. São isômeros planos. Que tipo de isomeria está ocorrendo aqui? A isomeria plana de função, porque eu mudei a função orgânica, certo? Então, se a gente analisar aqui, ele quer que você enumere, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho um álcool, aqui eu tenho um éter. Então, álcool e éter são isômeros. Se você contar aqui, vai ver que todos os dois têm a mesma fórmula molecular. É o primeiro passo. A primeira coisa que você vai fazer é saber se o cara tem a mesma fórmula molecular. Quantos carbonos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. No álcool, quantos hidrogênios? 3 com 2, 5 com 2, 7 e 1, 8. 3 com 3, 6 e 2, 8. Então, eu tenho um álcool e tenho um éter. Mudei a função orgânica? Sim. Então, isomeria de função. Então, letra B. Então, isso aqui é a letra B. Observa aqui agora. Eu tenho aqui 3 carbonos. 1, 2, 3. Aqui eu também tenho 3 carbonos. Tem a mesma fórmula molecular. Pode fazer que você vai ver que o ciclano e o alceno têm a mesma fórmula molecular. Então, você vai ver o seguinte aqui, ó, que o que é que mudou aqui? Mudou a cadeia. Aqui é uma cadeia aberta insaturada, isso aqui é uma cadeia fechada e saturada, só tem ligação simples. Um tracinho é uma ligação simples. Então você tem aqui isomeria plana de cadeia, porque eu mudei a cadeia carbônica. Agora aqui, ó, eu tenho um éter, eu também tenho um éter. Opa, então não pode ser função. Não, não pode porque eu não mudei a função. Só que se você contar aqui, vamos supor que você conte aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Observe que o oxigênio do éter, aqui é o etox etano, e esse cara é o metox 1-propano, o próprio 1-ano, são cadeias diferentes. São. Tanto é que tem nomes diferentes, tá? Só que eu mudei a posição do oxigênio. Se eu contar da esquerda para a direita, você vai ver que o oxigênio está entre o segundo e o terceiro carbono. Aqui está entre o primeiro e o segundo. Ocorreu isomeria, que a gente chama aqui de metameria. O que é metameria? É quando você muda a posição do heteroátomo. Você tem um heteroátomo entre carbonos, ou seja, a cadeia tem que ser heterogênea. O que é uma cadeia heterogênea? É aquela que tem um elemento químico que não é carbonos entre carbonos. É uma cadeia que tem um elemento químico que não é carbonos entre carbonos. Então você quer ver uma cadeia que é heterogênea também? Por exemplo, pegar a amina. Então eu tenho aqui um carbono, nitrogênio, um carbono. Isso aqui é uma cadeia heterogênea. Por que, Sandra, é uma cadeia heterogênea? Porque entre, entre os carbonos eu tenho um elemento químico que não é carbono, certo?
Beleza. Quando eu mudo a posição do heteroátomo, é metameria ou isomeria de compensação. Então, isso aqui é a letra C. Beleza? Agora aqui eu quero que você complete, porque aqui está faltando uma. Aqui está faltando uma dupla aqui, tá? Coloca uma dupla ser um enol. Então preste atenção. Existe uma isomeria que ocorre entre enol em equilíbrio com cetona ou aldeído. Então não confunda. Enol, se você tiver cadeias lá comparando, tá? Enol e cetona ou enol e aldeído é tautomeria. Agora, cetona e aldeído são isomerias de função. Então, por exemplo, isomeria de função ela ocorre entre as duplinhas ou entre um trio, por exemplo. Um álcool e um éter sempre vão ser isômeros de função, basta ter a mesma quantidade de carbono, não precisa nem fazer o resto. Cetona e aldeído sempre são isômeros de função, só basta ter a mesma quantidade de carbono. Ácido carboxílico e éster sempre vão ser isômeros de função. Ácido carboxílico e éster, desde que tenha a mesma quantidade de carbonos. E enol e cetona e enaldeído também vão ser isômeros planos, ou seja, vai ter isomeria plana, mas não é isomeria de função. É um caso particular de isomeria de função. Até porque o enol é instável, ele fica se transformando em cetona ou aldeído e cetona e aldeído se transformando em enol. Observe que eu tenho aqui, eu botei aqui, né, duas setinhas para dizer que é o equilíbrio químico. Então, eu tenho aqui um aldeído, tá? Não é um álcool, você tem aqui, ó, carbonila, então aqui você tem o seguinte, esse cara aqui é esse cidadão aqui, ó, o enol. Então eu tenho dois hidrogênios, né? Carbono, dupla, e eu tenho aqui um OH, e esse cara está ligado a hidrogênio. Está em equilíbrio com esse aldeído aqui, ó, que é o CH3, dupla, não aparece hidrogênio. Quando eu tenho um oxigêniozinho assim, só em um hidrogênio, é um aldeído. Então eu tenho aqui, ó, OH ligado a um carbono insaturado por uma dupla, enol, e eu tenho carbonila ligada a hidrogênio, aldeído. Então aqui é o enol se transformando em aldeído, aldeído se transformando em enol, num sistema em equilíbrio. Tautomeria. Então, esse aqui é a letra D. Tá? Eu já matei a questão, mas eu quis explicar a todos. Observe que as duas cadeias aqui têm dupla ligação. Aí já passa a ter isomeria espacial, que é a isomeria geométrica cis, trans, ou Z e E. Mas no caso aqui, eu vou sumir um pouquinho, mas volto já, não fico com saudades. Que é o seguinte, observe que eu tenho dois carbonos que têm a dupla ligação. Esse carbono e esse, tá? Observe também que esses carbonos têm ligantes diferentes. Esse carbono está ligado ao metil e hidrogênio, esse ao metil e hidrogênio. Então, esse ligante é diferente desse. E esse ligante é diferente desse. Quando você tem uma cadeia, um alceno, né? Você tem aqui uma cadeia que entre os carbonos tem dupla ligações e os seus ligantes são diferentes, pode até eu chamar aqui de carbono 1 da dupla e carbono 2. O carbono 1 e 2 pode até ter seus ligantes iguais, não tem problema, tá? O que não pode é do mesmo carbono. O carbono 1 ter ligantes iguais e o carbono 2 ter seus ligantes iguais. Não pode. Então, como são diferentes os dois, então aqui tem isomeria geométrica, a mesma coisa acontece aqui, ó. Carbono com a dupla. Vou chamar aqui de carbono 1, carbono 2. O carbono 1, ele está ligado a hidrogênio e ao metil, são diferentes. E o carbono 2 está ligado a hidrogênio e ao metil, que também são diferentes. Então aqui ocorre isomeria geométrica. Quando é que ocorre isomeria geométrica nas cadeias abertas? Quando você tem... Eu ia desenhar, por isso que eu desapareci, mas não precisou. É quando você tem dupla ligação entre carbonos. Então, para você ser um isômero óptico, a primeira condição é essa aqui, ó, ter dupla. Aqui vai estar ligada a A, por exemplo. Aqui vai estar ligado... Agora eu vou ter que sair da sua telinha. AB
O outro carbono aqui pode ser ligado a A, pode ser ligado a B. O que não pode é esse carbono ter ligantes iguais e esse carbono ter ligantes iguais. Não pode. Pode ser o mesmo um do outro, mas não pode ser iguais. Então, se a gente fosse responder aqui a questão de isomeria, eu teria o seguinte, né? Vamos lá. O 1 é o B, o 2 é o E, o 3 é o C, o 4 é o D e o 5 é o A. Está respondido, letra D.